Olá, paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe todos nesse sábado, 12 de junho, né? Hoje é o dia dos namorados. Muito bem, gente, vamos namorar, vamos comprar presente, né? Esposa pro esposo, a esposa pra esposa, vamos aí os namorados, né? Tem gente que fala, mas eu já casei, né? A gay tem que namorar. Eu sou casado há 43 anos, para 44, e agora que é hora de namorar, né? A gente namora depois de casado. Muito bem, gente, vamos lá. Esse é um dia bem importante, né? Dê um presentinho aí pro seu esposo, pra sua esposa. Hoje é dia dos namorados. Se você não tem namorado ainda, ora a Deus, né? Deus. Se não quer mais também, aí já é um problema pessoal de cada um, tá bom? Então vamos lá, hoje é sábado. Deixa eu marcar aqui para a gente não se perder no tempo. Muito bem. Vamos lá, hoje nós estamos continuando nessa jornada sobre família, né? Família. Hoje vamos trazer um assunto muito importante. Nós estamos orando pela família. O mês de junho é uma jornada sobre família, tá bom? Então, espero que essa palavra abençoe muito o seu coração hoje, muito o seu coração, traga uma profunda reflexão no seu coração para sua família e a importância de você ser a luz na sua família. Isso nós vamos falar hoje, né? Trazendo a luz para a família, trazendo a luz para a família. Salmos 112, versículo 4, diz assim, Salmo 112, versículo 4, diz assim: a luz raia nas trevas para o íntegro e para quem é misericordioso, compassivo e justo. Eu queria hoje falar um pouco aqui sobre a gente trazer luz para nossa família. Esse texto está falando também de trevas. Trevas é a ausência da luz, né? Quando existe falta de luz, é porque as trevas é que vão dominar. Quando a luz chega, as trevas saem. Então, quando a gente fala ambientes de trevas, é ambiente de falta de luz, né? E eu tenho explicado isso muitas vezes, né? E a importância de a gente trazer luz de Deus para nossa família, né? Trazer luz de Deus para nossa casa, para o ambiente que nós vivemos, para que as pessoas possam entender e caminhar dentro das promessas de Deus, dentro dos tesouros de Deus, dentro do que Deus prometeu, né? E às vezes as promessas estão lá, as bênçãos de Deus elas estão dentro do casamento, elas estão na família, mas por que elas não são perceptíveis? Por causa das trevas, não existe luz o suficiente para perceber que lá seria um ambiente de paz, de bênção, de promessas de Deus, e às vezes a escuridão em relação àquele assunto, aquelas promessas, impede as pessoas de verem. Imagine comigo, se você encher um quarto de móveis, de coisas que você possa usufruir, e lá for tudo escuro e não tiver luz, você não vai saber usufruir daquele ambiente. Quando você acende uma luz, você dá condições das pessoas poderem optar pelo que tem dentro de uma sala, inclusive daquilo que eles podem desfrutar dentro de uma casa. Também não é diferente nas coisas de Deus. Agora, como eu trago luz para dentro das promessas de Deus, né? Para dentro das promessas de Deus. Vamos começando aqui hoje com o Salmo 119, né? Com o Salmo 119. Diz assim, ó: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. É interessante que aqui está dando a condição, o Salmo 112 fala que a luz vai raiar. No Salmo 119, ele diz então a importância da palavra de Deus. Como a gente traz luz?
Como eu entendo o que Deus tem para minha família? Eu entendo através da palavra de Deus. Isso aqui é uma Bíblia. Então, aqui dentro qual a palavra que eu poderia usar? Isso aqui é um manual do que Deus criou. Nós somos a criação de Deus. Então Deus encheu de promessas como funcionam as coisas que Deus criou. Como a gente tem um comportamento aqui, existe em tudo. Por exemplo, dentro da família, como eu trago luz para exercer as promessas de Deus sobre a minha casa, por exemplo. A Bíblia diz que a palavra é a lâmpada. Quando você olha para a lâmpada da sua casa, às vezes ela não tem luz, a lâmpada está lá, né? Mas a instrução é a luz. Então, quando você aperta o interruptor lá para ligar e desligar a lâmpada existe, mas ela precisa uma conexão para gerar luz. Assim é a palavra de Deus. Se você jogar ela lá num canto, lá está a lâmpada. Mas quando você aciona, quando você abre a Bíblia e vem luz, luz é a instrução para o seu coração, para a sua mente, para mudar o que você pensa, para mudar o que você pede, para mudar as suas características, o seu agir, né? Ela vai ser a luz, a instrução é a luz. Como que eu vou saber andar dentro daquilo que eu preciso ser instruído? Como que eu vou andar dentro daquilo que eu preciso ser instruído? É interessante, queridos, que quando a gente olha a palavra de Deus, quando você abre ela, Deus vai começar a te instruir, né? Então você olha, eu sempre digo que o livro de Provérbios todo homem, toda mulher que quer ser um empresário tem que ler no mínimo uma vez por semestre esse livro. Porque vai ter muita instrução de Deus. E todo erro que a gente cometeu na vida, quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vê que é exatamente por não ter lido, não ter conhecido, que a gente entrou numa enrascada, né? E a Bíblia diz assim, Provérbios 6:23. Pois o mandamento é a lâmpada, a instrução e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. É interessante, queridos, que a Bíblia fala de uma vida cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus diz. E nós temos que buscar essa luz do Espírito Santo para dentro da nossa casa, trazendo luz para a nossa família. Como que nós vamos falar sobre uma presença do Espírito Santo que a gente não está buscando para nós? Sobre a vinda de Jesus. Cada vez mais as pessoas, as famílias estão crendo que como fosse uma utopia isso. Que não é mais uma questão absoluta, uma verdade absoluta a vinda de Jesus. 60% dos países modernos, em relação à volta de Jesus, eles creem que 60% dos cristãos nominais são membros de uma igreja, não creem que Jesus voltará mais fisicamente. Então, é interessante que a gente olha para isso. Quando Jesus fala sobre as 10 virgens que tinham lâmpadas e umas que não tinham mais óleo, elas não estavam mais cheias do Espírito Santo, então as suas lâmpadas não traziam mais luz. O que traz luz ao nosso entendimento, à nossa consciência, é essa presença do Espírito Santo. E isso é muito importante a gente trazer para dentro de nós. Voltarmos a sermos crentes cheios do Espírito Santo, famílias cheias do Espírito Santo, buscarmos para que a gente sempre creia que a palavra de Deus é uma verdade absoluta, que ela traz para nós, define nossa história, tanto no nascer como no viver e sobre a eternidade. Ela não é uma filosofia, ela é absoluta no sentido de definir a nossa história, ela define a nossa história. Então, eu preciso da palavra de Deus para entender que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Atos 2:4, que todos foram cheios do Espírito Santo. Fala também da vinda do Espírito Santo para a igreja. Jesus disse que a gente não deveria fazer nada sem o Espírito Santo. Romanos 8:14 diz o quê? Mas todos que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus.
Então é muito importante a gente compreender o que tem aqui na palavra e acionar isso para que essa consciência de Deus, esse pensamento de Deus, seja agora o que vai dirigir a nossa vida. Então é muito importante ter um ambiente de revelação dos valores de Deus. Como entender a bênção de Deus sobre a família? Cada vez mais essa palavra família está sendo desintegrada por ensinamentos errados, principalmente pelo meio de mídia, televisão, filmes, né? Que está se desintegrando os conceitos familiares. Cada vez mais, cada vez mais. Então, o que eu posso entender que Deus pensa sobre família? Não é o mundo, não é um modelo do mundo, mas é um modelo da palavra de Deus. Então eu tenho que trazer luz de Deus para minha família, para ter comportamento segundo a consciência de Deus. Por isso que cada vez mais as famílias estão se desintegrando, cada vez menos amor dentro da família. Então essa palavra ela vai perdendo a conotação de uma coisa indissolúvel, forte, poderosa, né? Quando fala família, fala aquela família, né? E já se fala assim numa divisão de pensamento. Enquanto a Bíblia fala de uma construção dentro da ideia de Deus, dentro da consciência de Deus, da vontade de Deus, com as bênçãos de Deus sendo derramada, e isso você tem que trazer para a sua casa, se apoderar dessas promessas, trazer essa luz. Entender o que Deus pensa sobre casamento, por exemplo. Como você vai entender as bênçãos de Deus sobre o casamento? A grande maioria dos crentes não sabe como se comportar em relação ao que Deus diz da palavra ao seu cônjuge. É muito comum as pessoas falarem para mim, pastor, meu casamento está com problema. Na verdade não é seu casamento. O que está com problema são as pessoas que vivem dentro do casamento. Porque é o homem que não sabe como tratar a mulher segundo o padrão de Deus. Muitas vezes a mulher não sabe como tratar o marido segundo o padrão ou a escritura. E aí vai virando uma confusão. Cada um acha, eu acho, eu achismo disso. E aí a gente vê que as pessoas se perderam mesmo dentro da igreja. Como eu trago luz para dentro do meu casamento? O que Deus pensa sobre a mulher? Isso aqui é um manual. Aqui, como funciona a mulher, como funciona o homem, foi Deus quem criou eles. Ele é o Criador. Então Deus sabe como eles funcionam. E a palavra de Deus ela acaba nos instruindo para isso, trazendo a instrução para o nosso coração. Então quando eu uso a palavra de Deus, se eu sou um marido, eu preciso saber como eu devo tratar a minha esposa. Se eu sou uma esposa, como eu devo tratar o meu marido segundo o que Deus diz na palavra. E aí eu vou trazer a luz de Deus para dentro da minha casa, para dentro do meu casamento. E se tiver alguma coisa para acertar, quem vai ser ajustado sou eu, porque o casamento não tem problema. O casamento é algo perfeito que Deus deu para um homem e uma mulher viverem e usufruírem dessas promessas de Deus. Um outro valor sobre os filhos. O que Deus pensa sobre os seus filhos? É importante a gente pensar. A Bíblia diz que Deus dá ele para a gente por um tempo. Eles nascem na nossa família por um tempo, mas eles são do Senhor. Então, na verdade, nem os filhos são nossos. Deus nos dá uma oportunidade para a gente poder criá-los para Deus, treiná-los para o Senhor, fazer com que eles descubram um propósito que eles vieram nesse mundo. Provérbios 22, 6, né? Nós falamos já esses dias aqui. Ensina a criança ou o menino ou a menina no propósito que você tem para a vida dele. E depois nem de velho ele se desviará. Então nós estamos gastando tempo suficiente para botar dentro do coração dos nossos filhos, trazer luz para eles andarem nesse mundo das trevas, porque quando eles saírem fora da porta da sua casa, não é a iluminação da rua que vai guiar os seus passos. Seus passos serão guiados pela luz do Evangelho, ou pelas trevas que estiverem dentro do seu coração. E as trevas levam, às vezes, para um suicídio emocional, um suicídio espiritual.
Às vezes, fisicamente, a pessoa está caminhando, vivendo, mas ela está se destruindo espiritualmente, emocionalmente. Então é muito importante a gente trazer luz de Deus, como criar os filhos, como ensiná-los, né? Entender a chamada. O que a Bíblia fala sobre a sua vocação? O que a Bíblia fala sobre a vocação dos seus filhos, da sua família? Então trazer debaixo da luz de Deus um entendimento para viver, para nos posicionar. Então é muito importante, a Bíblia diz que toda boa dádiva, ela vem do Pai das luzes, daquele que gera todo o ambiente de luz, que gera todo o ambiente de instrução. E toda a instrução, ela não é a lâmpada, ela é a luz. Então, a gente precisa entender o seguinte, a palavra no todo, ela é uma lâmpada, mas a instrução dentro da palavra, ela é a luz, é ela que te dá a linha para caminhar, ela quer te dar um norte, porque tem muita gente que parece uma bússola sem ponteiro, eles não têm norte, não tem norte na área das finanças, por exemplo. Quantas pessoas têm um ambiente religioso para viver e ensina isso dentro da casa? Não traz uma luz para tornar os filhos vencedores nesse mundo. Eles ficam se queixando, chorando o dia inteiro. É quase um negacionismo da vida em fé que Deus nos dá. Quase um negacionismo. Então a gente não pode fazer isso. Nós temos que trazer através da palavra de Deus um ambiente de luz. Aqui existe a instrução. O que Deus pensa sobre finanças? O que Deus quer mudar a sua mente sobre finanças? O que Deus quer mudar a mente dos seus filhos sobre finanças? O que Deus quer mudar a mente da sua família sobre finanças? Aqui existe toda uma instrução, uma luz para vocês caminharem. Então, se eu quero caminhar com a minha família numa vida vitoriosa sobre finanças, eu quero aprender o que Deus fala sobre isso. Então eu preciso abrir a palavra e começar a separar tudo o que Deus fala sobre finanças. Porque Deus é um Deus de assunto. Deus não se esquiva de assunto nenhum. Não há nenhum assunto na Bíblia que Deus não trate concernente a relação da alma e a vida do ser humano. Não há nenhum assunto que Deus não trate. Nenhum. Todos os assuntos são tratados por Deus nessa palavra. É que às vezes nós queremos pular. Aqui Deus está tratando de um assunto, não, esse aqui eu não quero, deixa aqui. Esse aqui por exemplo, eu não sou muito verdadeiro, então eu vou pular essa parte, vamos ver o que Deus fala depois disso. Mas Deus não se esquiva de assunto nenhum, tanto que ele olha, o tanto que ele escreveu. Uma Bíblia bem longa, então não há assunto que Deus não tenha luz aqui. E por que nós não andamos em luz em muitos dos nossos assuntos? Porque nós não conhecemos a verdade de Deus. E aí preferimos flertar com uma alma doente, né? De não deixar a luz de Deus trazer a cura para a gente. Não deixar a luz de Deus tratar com a gente. Quantas coisas nós queremos andar pelo que nós queremos dentro do nosso casamento e aí Deus não tem como curar. A gente até pode orar, Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre. Deus está falando, eu quero transformar as pessoas que vivem no casamento. Eu não quero fazer um milagre, eu quero transformar quem vive dentro do casamento. E a gente quer pular essa área. Então, a luz da palavra de Deus é importante. Entender o que nós somos como igreja. Então, é muito importante como que eu trago luz para dentro da minha casa, segundo os padrões da palavra de Deus. O que Deus pensa sobre cada assunto. Isso é extremamente importante. Então, é importante trazer luz, porque luz traz direção. Luz de Deus para sua casa dará confiança para sua família caminhar. Em qualquer assunto que a sua família entrar, vai ter luz. Não vai ter engano, não vai ter mentira. Vai ter luz para vocês andarem. Por isso que é importante, dentro da família, uma das questões mais essenciais é a gente trazer a luz de Deus
Porque às vezes a relação marido e mulher, pais e filhos, ela está baseada no sangue, na aliança de sangue, por causa do nascimento, mas não tem uma base na relação da luz. Então é muito comum, como pastor, a gente vê que maridos e mulheres não andam na luz, nos assuntos. Pais e filhos não andam na luz da palavra. Então por isso que às vezes se perde condições de andar nas promessas de Deus. Andar nas promessas de Deus por falta de luz. Jesus disse que se você tem uma luz e ela não é luz, ou seja, você tem um entendimento, um pensamento que não é o pensamento de Deus, então isso é uma treva. E se você pensa que essa treva é uma luz, é muito mais treva do que você pode imaginar. Por isso que às vezes não há consertos. Por isso que às vezes não há soluções para problema, porque ali não há luz. Há ideias, né? Eu penso assim, isso não vai resolver o caso de ninguém. O que precisa é uma luz, o que Deus pensa sobre aquele assunto. E aí o homem, a mulher, o pai e o filho, quantas guerras são, parece que intermináveis nessa área. Em que casamentos não chegam, marido e mulher não chegam a um consenso. Filhos e pais e filhos não chegam a um consenso, porque cada um pensa do seu jeito, mas eles não estão pensando como Deus pensa. A luz de Deus, ela serve para dissipar toda a treva, tudo aquilo que nos impede de usufruirmos as bênçãos de Deus, de usufruirmos o que Deus tem para a nossa vida. Então fica aí o conselho de hoje, nós já vamos orar aqui, né? A luz de Deus vai tratar todos os assuntos da sua vida, nos assuntos espirituais, nos assuntos morais, né? Em relação aos filhos, em relação às finanças, num assunto que Deus não tenha luz para tratar com você. Se realmente você quiser buscar, então você vai achar. Jesus disse que aquele que busca, acha. E se realmente você buscar, do sentido de que Deus está falando, buscar uma solução, então você vai achar. Deus vai te mostrar. Deus vai te dar uma condição de você sair do problema que você tiver. Não importa. Você pode enumerar ele, a grandeza dele, como for. Mas se realmente você buscar uma solução pela palavra de Deus, então você poderá sair desse problema. Tá bom? Então fica aí a importância de a gente trazer luz para a nossa família. Nós vamos orar aí. E vai colocando seus pedidos de oração aí. E antes de a gente orar, eu só queria falar aqui novamente, nós vamos ter o nosso evento, dia 3 de julho, a nossa conferência Andando no Poder. O título do evento é A Unção que Quebra o Jugo, tá? São R$50 a inscrição online, ou R$90 você recebe o livro Finanças Novo, meu novo livro, tá? 239 páginas, né? 239 páginas, esse livro novo. Isso aqui é só um boneco, tá chegando o livro novo essa semana da gráfica. Por R$90 você recebe esse livro e mais o direito de participar do congresso, tá? Não perca de fazer a sua inscrição, tá o telefone aí na tela, o Márcio já colocou. Nós já vamos orar por você, mas não esqueça de fazer a sua inscrição. Vão ser 4 horas, 4 horas de muito poder, muita unção de Deus. Deus me deu uma estratégia no coração para falar e orar a respeito de quebrar o jugo. Tem alguma coisa que você precisa romper na sua vida, romper ministerialmente, dentro da casa, no casamento, nas finanças, na sua chamada, em alguma coisa que você precisa romper. Essa vai ser a conferência, dia 3 de julho, das 16 horas da tarde às 20 horas da noite. São 4 horas de muito ensinamento, de muita unção, de muita oração, tá bom?
Quando terminar a live, você vai nesse telefone aí, nesse WhatsApp e faça a sua inscrição, tá bom? Muito bem, vamos orar ao Senhor então, pedir que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu preciso que a luz de Deus venha tratar certas coisas da minha casa, na minha vida, no meu casamento, nos meus filhos, sem nenhuma condenação. Deus não veio condenar, Deus veio nos ajudar. Quando somos confrontados com a palavra de Deus, é porque Deus precisa nos ajudar. Nós precisamos ser ajudados por Deus. Você não tem valor nenhum a palavra quando nós somos corrigidos pela palavra. Precisamos reconhecer. Você não está conseguindo vencer no casamento, então seja humilde e diz: Deus, eu preciso de luz sobre esse assunto. Eu não estou conseguindo vencer no relacionamento dos filhos, então eu preciso de luz nesse relacionamento, e assim por diante. É uma necessidade sua, e você vai ver que à medida que você caminhar dentro da luz, é a melhor coisa que existe, porque aí você terá proteção de Deus sobre tudo, sobre consciência, sobre caminhar, sobre todas as coisas. Você terá a proteção de Deus sobre a sua vida. Você não precisa esconder nada de ninguém, porque você estará na luz, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu oro agora por cada família aqui, Deus. Tem nomes, necessidades, tantos pedidos de oração aqui, de pais que oram pelos filhos, de filhos que oram pelos pais, de esposa que oram pelos maridos, maridos pela esposa, familiares que oram para um ajuste na sua família. Eu abençoo a vida de cada um aqui. Nós falamos uma bênção de Deus sobre a casa agora dos teus filhos. Que hoje seja um dia diferente. Que hoje uma bênção de Deus, o raiar de uma luz nova nasça no coração de cada homem ou mulher que ouve essa palavra, de cada filho que ouve essa palavra, de cada pai, de cada mãe, cada esposa, de cada esposo, Deus. Para uma mudança, para milagres vindo do céu, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Nós oramos também por aqueles que precisam de um milagre físico, Deus, que estão doentes, enfermos, tantas famílias aqui precisando, Deus. No nome bendito de Jesus, eu oro agora declarando, falando, abençoando, dizendo um milagre sobre cada uma dessas vidas aí. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Alguém que está clamando por um milagre financeiro, Deus. Nós falamos um milagre sobre essa pessoa. No nome bendito de Jesus, eu abençoo essa vida agora. No nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, a sua família. Essa jornada de oração por sua família provocará mudanças. E eu abençoo você no nome de Jesus. Você vai dizer amém, eu recebo, eu vou viver esses milagres. Diga assim: a minha casa viverá esses milagres da palavra em nome de Jesus. Muito bem. Gente, uau, um assunto interessante, família, né? Quando a gente fala de família, mexe com a gente, hein? Mexe com a gente. É o bem mais precioso que você tem. Não há nenhum projeto de igreja maior do que a sua família. Seu grande projeto de igreja começa em você ganhar sua família para Jesus, proteger sua família, levar sua família ao Evangelho. Depois atingindo outras pessoas, mas o grande projeto que Deus te deu é sua família. Cuida bem dela, leva ela para o Senhor, tá bom? Lembrando o seguinte também, não esquecendo, tá? Dia 3 de julho, nossa conferência Andando no Poder, a unção que quebra o jugo. Você pode fazer a inscrição, tá aí o telefone, o Márcio está colocando na tela. R$50 você paga a inscrição online e R$90, com esse livro, novo livro meu sobre finanças, 230 páginas, 240 páginas, aqui sobre esse assunto. Administrando os recursos da maneira de Deus, tá? Então, amanhã, 12h15, domingo, eu vejo você. Beijão no coração. Lembrando que sábado e domingo é só no YouTube, tá? Então, Deus abençoe você em Cristo Jesus.